Olá, queridos ouvintes do Fé em Letras. Preparem-se para mais um mergulho profundo no mundo dos livros que inspiram e desafiam a gente. Sei. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse episódio com seus amigos. Isso. É importante. E, claro, contar pra gente nos comentários quais livros vocês gostariam que a gente explorasse. Adoraríamos saber. Hoje vamos desvendar o lugar mais seguro da Terra, do Larry Crabb. Esse livro é poderoso. Ele nos leva a pensar sobre a busca por conexão, comunidade e um sentido mais profundo de pertencimento. É verdade. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir isolados, né? Exatamente. E sabe o que é mais interessante? O Crabb, ele usa a metáfora de duas salas, É legal. a sala inferior e o cenáculo, para ilustrar duas formas diferentes de viver e experimentar a comunidade. Nossa, é brilhante, né? Essa metáfora da sala inferior representa aquela tendência que a gente tem de se fechar em si mesmo, sabe? Uhum. É como se a gente buscasse a autopreservação, o controle, as realizações e a validação externa acima de tudo. É como aquela cena que ele descreve no livro das pessoas em Miami Beach sentadas em círculo, Sei. mas com as almas voltadas para longe umas das outras. Parecem conectadas, mas na verdade estão isoladas em suas próprias salas inferiores. E aí você lembra também do Henri Nouwen, Sim. falando sobre a necessidade de um lugar seguro para se permitir desabar, Sim. para ser vulnerável, mas a sala inferior, ela só oferece um conforto superficial, sem a verdadeira conexão que vem da vulnerabilidade autêntica. E aí que entra o cenáculo, né? Ele representa um espaço de entrega, confiança, adoração e profunda conexão com Deus e com o próximo. É como se no cenáculo a gente finalmente tirasse as armaduras do ego e se abrisse para a experiência transformadora da comunhão autêntica. Uhum. E para nos ajudar a entender melhor essa dinâmica, o Crabb, ele apresenta o conceito dos móveis da alma. Os móveis da alma. Interessante. O que seria isso? Ele usa essa imagem para representar as motivações, as lutas que a gente encontra em cada uma dessas salas. Entendi. Na sala inferior, por exemplo, ele destaca 4 móveis que simbolizam as nossas paixões distorcidas, né? Sei. Que nos prendem àquela busca incessante por controle e segurança. E quais seriam esses móveis? Estou curiosa para saber. O primeiro é a paixão por si mesmo, que na verdade é uma imagem corrompida de Deus dentro da gente, né? É como se a gente buscasse preencher um vazio divino com a nossa própria imagem, com os nossos desejos e vontades. Porque se a gente tentasse ser o centro do universo, né? Exatamente. E isso acaba nos afastando da verdadeira conexão com Deus e com os outros. Sem dúvida. E dessa paixão por si mesmo surge a segunda paixão. A paixão por controlar. É como se a gente quisesse dominar tudo e todos ao nosso redor, manipular situações para que elas se encaixem nos nossos planos. Lembra que o Crabb usa um exemplo bem pessoal para ilustrar isso? Sim. Ele fala sobre a sua própria luta, o desejo de ter mais respeito de seus alunos. Verdade. É uma busca por controle disfarçada de necessidade legítima. É uma armadilha muito comum, né? A gente acha que precisa controlar tudo para se sentir seguro. Mas, na verdade, isso só nos afasta da verdadeira fonte de segurança, que é Deus. E essa busca por controle só se intensifica na terceira paixão. A paixão por definir a vida e a morte. É verdade. É como se a gente quisesse decidir o que é certo e errado, o que é bom e ruim, como se a gente fosse Deus. Ele usa o exemplo de um casal cujo filho se tornou viciado em cocaína. Sim. Uma situação que mostra claramente a nossa impotência diante da vida e da morte. Mas na sala inferior a gente se ilude, achando que tem o controle de tudo. E a quarta paixão, para fechar o catálogo da sala inferior, é a paixão por realizar, né? Nossa. É como se a gente tentasse alcançar a perfeição através de nossas próprias obras. Como se nossa salvação dependesse dos nossos esforços. É uma distorção da lei de Deus, né? A gente esquece que a graça é um presente, não uma conquista, e a gente fica preso nesse ciclo vicioso de tentar provar o nosso valor através de realizações e conquistas. É como se a gente estivesse construindo uma escada para o céu com tijolos de orgulho e vaidade. Pois é. Mas o Crabb nos mostra que existe um outro caminho, um caminho que nos leva para fora da sala inferior e nos conduz ao cenáculo. E nesse caminho a gente encontra outros móveis que representam a verdadeira natureza do nosso ser. Que bom que você tocou nesse ponto, porque é justamente no cenáculo que a gente descobre a beleza da vulnerabilidade, da entrega e do amor incondicional. E os móveis que a gente encontra lá refletem essa nova realidade. Tô ansiosa para conhecer esses móveis do cenáculo. Eles parecem ser bem diferentes dos que a gente viu na sala inferior. Com certeza. Mas vamos deixar essa descoberta para a próxima parte do nosso mergulho. O que você acha? Verdade. Afinal, precisamos dar tempo para os nossos ouvintes digerirem tudo que já exploramos até aqui, né? Verdade. Então, queridos ouvintes, fiquem ligados que já a gente volta para continuar nossa conversa sobre o lugar mais seguro da Terra.
Isso aí. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários o que vocês estão achando da nossa jornada até agora. E aí, prontos para voltar pro cenáculo. A gente deixou vocês em suspense na última parte, falando sobre os móveis que encontramos nessa sala, É verdade? que representam uma maneira mais autêntica de viver e se conectar, né? Exatamente. Estou curiosa para desvendar esse lado mais acolhedor da alma. Podemos dizer que esses móveis nos ajudam a sair daquela busca frenética por controle que a gente viu na sala inferior. Com certeza. No cenáculo, a gente se permite ser mais vulnerável e abraçar a dependência de Deus sem a necessidade de controlar tudo. E o primeiro móvel que a gente encontra lá é a paixão por adorar. Adorar. Me parece algo tão mais profundo do que apenas seguir rituais religiosos. Sem dúvida. É sobre reconhecer a grandeza de Deus e se render à sua vontade, com o coração cheio de amor e gratidão. É como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar no universo, sabe? Aceitando quem somos e a quem pertencemos. É lindo pensar assim. E essa paixão por adorar nos leva ao próximo móvel, não é? A paixão por confiar. Exatamente. Quando a gente realmente adora Deus, a confiança nele se torna natural mesmo em meio às dificuldades. É. Lembra da história da Teresa d'Ávila? Sim. Que ela teve uma visão em que um anjo perfurou seu coração com uma lança de fogo. Que imagem forte. Difícil imaginar algo assim como uma experiência positiva. Pois é, mas ela descreveu essa dor como algo ao mesmo tempo incenso e doce, porque representava a entrega total a Deus. Sei. Uma confiança que purifica e fortalece, mesmo através do sofrimento. É como se a gente dissesse, Deus, eu confio em ti, mesmo sem entender os teus planos. Isso. E essa confiança nos impulsiona para o terceiro móvel do cenáculo, a paixão por imaginar, certo? Isso mesmo. Quando a gente confia em Deus, a gente é capaz de enxergar além das circunstâncias presentes e vislumbrar o potencial que Ele plantou em nós e nos outros. Sim. É como se a gente contemplasse a obra-prima que Deus está pintando em nossas vidas, mesmo que no momento a gente veja apenas traços confusos e cores desordenadas. Uau, que metáfora incrível. E para finalizar do coração do cenáculo, a gente tem a paixão por discernir. Exatamente. É a busca sincera pela vontade de Deus, o desejo de alinhar os nossos pensamentos, sentimentos e ações com os seus propósitos. E para isso a gente precisa estar atento à ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? O Craig conta a história de um amigo que estava passando por uma crise no casamento. Ele queria dar conselhos, mas percebeu que a melhor atitude era simplesmente acolher o amigo e confiar na ação do Espírito Santo. Que lição importante. É sobre reconhecer que nem sempre a gente tem as respostas e que o Espírito Santo pode agir de maneiras que a gente nem imagina. É verdade. E é nesse cenário, com esses móveis da alma nos guiando, que a gente pode começar a trilhar o caminho em direção à verdadeira comunidade espiritual. Mas como a gente sai da sala inferior e chega nesse cenáculo? O que a gente precisa fazer para experimentar essa conexão tão profunda com Deus e com o próximo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho em um lugar mais seguro da Terra. E a pergunta que ficou no ar é como a gente sai da sala inferior, com todos aqueles móveis pesados, desconfortáveis, e chega ao cenáculo, onde a gente encontra espaço para respirar, ser autêntico e se conectar de verdade. Olha, a jornada não é fácil, mas o Craig, ele garante que é possível. E ele dá pra gente algumas pistas. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é abraçar a vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É. Mas a gente não passa a vida toda tentando se proteger e construir muros ao redor do nosso coração. Sim, e é justamente isso que a sala inferior nos ensina a fazer, né? Mas para chegar ao cenáculo, a gente precisa desmontar esses muros. Se permitir ser visto sem máscaras. Sim. Reconhecer as nossas fraquezas e limitações. É como se a gente tivesse que se despir de todas as armaduras que a gente usa para se proteger do mundo, né? Parece assustador, mas ao mesmo tempo libertador. E é libertador mesmo, porque quando a gente se mostra vulnerável, a gente abre espaço para a graça de Deus agir em nós. E aí sim a gente consegue construir relacionamentos autênticos, baseados, na verdade, no amor incondicional. E a comunidade? Que papel ela desempenha nessa jornada? A comunidade é essencial, mas não qualquer comunidade, né? Uma comunidade que seja um reflexo do cenáculo. Sim. Onde as pessoas se sintam livres para ser quem são, para compartilhar suas dores e alegrias, para se apoiarem mutuamente. Lembra que o Crabb fala sobre 4 mensagens que a gente precisa receber e oferecer nessa comunidade? Sim. Celebração, visão, discernimento e toque. Mensagens poderosas, né? Cada uma delas tem um papel fundamental na construção de relacionamentos saudáveis e transformadores. Sim.
Através da celebração, a gente reconhece o valor de cada pessoa, independentemente de suas falhas. A visão nos permite enxergar o potencial que Deus plantou em cada um de nós. O discernimento nos ajuda a identificar os movimentos do Espírito Santo. E o toque é a expressão concreta do amor, através do cuidado e da compaixão. O Crabb, ele critica a tendência de profissionalizar o cuidado da alma, né? Transformando a direção espiritual numa espécie de terapia. É verdade. Ele defende a importância da formação espiritual autêntica, baseada no relacionamento pessoal com Deus e na vivência comunitária. Exatamente. Não se trata de seguir fórmulas prontas ou de buscar soluções rápidas para os problemas da alma. É sobre se aprofundar na nossa relação com Deus e se conectar com pessoas que possam nos acompanhar nessa jornada de crescimento e transformação. E ele lembra a gente que a comunidade espiritual é um mistério, algo que a gente não pode controlar totalmente. Isso. Mas é justamente nessa incerteza, nessa entrega, que a gente encontra a beleza e a profundidade da verdadeira conexão. E no final das contas, a pergunta que fica é: se a gente pudesse escolher entre a sala inferior, com suas ilusões de controle e segurança, e o cenáculo com sua atmosfera de vulnerabilidade e amor autêntico, qual a gente escolheria? Essa é uma pergunta para cada um de nós responder, né? E a resposta vai depender do que a gente realmente busca em nossas vidas, do que a gente valoriza, do que nos faz sentir verdadeiramente vivos e conectados. O lugar mais seguro da Terra nos convida a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa, sobre o que nos dá segurança e pertencimento. Sim. E nos mostra que o caminho para esse lugar seguro passa pela vulnerabilidade, pela entrega e pelo amor incondicional. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que essa jornada tenha sido tão enriquecedora para vocês quanto foi pra gente. Compartilhem com a gente nos comentários o que vocês acharam do livro, quais insights vocês levaram para a vida e quais livros vocês gostariam que a gente explorasse nos próximos episódios. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos no mundo da literatura e da fé. Até a próxima, queridos ouvintes!